Ele dizia: quem é o homem mortal para que se lembres dele? E de honra e de glória o coroaste, colocando ele sob domínio de tudo o que existe, de tudo o que foi criado debaixo dos céus. Querido, querida, essa pessoa é você. Oh, tome posse agora. Sua sede. Quem é o homem mortal para que se lembres dele, com sua fome, sua sede. És a medida exata para matar essa fome, essa sede. És a medida exata para matar dentro de mim essa fome, essa sede. Quem é o homem mortal para que se lembres dele, com sua fome, sua sede. Quem é o homem mortal És a medida exata para
Amém? Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa. Eu sou 12 do bispo e da bispa. Uma salva de palmas para os meus líderes. Eu gostaria de falar para os meus líderes que é uma honra estar aqui encerrando esse evento. Eu estava muito ansiosa por esse evento. É minha primeira vez no 12 Connect e minha primeira vez também ministrando nesse evento, né? Então, isso aqui é uma honra. Amém? Antes de começar, eu gostaria que vocês colocassem a mão no ouvido de vocês e fechassem os olhos de vocês. E vocês vão repetir assim: Senhor, abra os meus ouvidos espirituais, que em nome de Jesus, que eu venha entender o que o Senhor tem para derramar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Gente, o que vai ser derramado hoje é muito legal. Quando me mandaram o tema dessa pregação, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar? Só que quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente faz um devocional, quando a gente pega para realmente entender o que o Senhor tem pra gente, Deus vai revelando. E vai muita coisa. Nossa, é verdade, não sei o que, nossa, é verdade. Ontem, quem ficou aqui pra mesa com o pessoal do MEMA? Ali, eles foram lendo versículos e era cada revelação que vinha, né, irmãos? Era cada revelação que vinha. Era cada pessoa que falava, gente, tá tudo na Bíblia e a gente não sabe de nada porque a gente não lê. Tá tudo na Bíblia. E é verdade, o Senhor deixou um manual pra gente. Amém? E quando eu fui estudar quando eu fui fazer o devocional e pedi pra Deus me revelar sobre isso, eu fiquei, nossa, Deus, era isso. E eu tava com medo. Mas eu sei que o que vai ser derramado aqui, o Senhor vai ministrar muito em vocês, amém? Hoje eu vou falar sobre duas histórias de pessoas que é mais ou menos parecidas. Mais ou menos não, são bem parecidas. Primeiro eu vou falar de Nicodemos. Nicodemos era um grande líder naquela época. Ele era um judeu e ele era um líder do povo. E ele seguia a lei de Moisés daquela época, que foi o que Deus deixou no Antigo Testamento. Lá, se vocês forem ler o Antigo Testamento, tem bastante regra. Não sei o que, não é regra. Na verdade, são os mandamentos, né? E ali ele seguia muito aquilo. Só que depois chegou um cara. O cara fala assim, Jesus. Jesus, quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele foi enviado por Deus. Agora a gente vai descobrir o porquê que ele foi enviado. Eu queria, por favor, que o mídia colocasse João 3. Que aqui a gente vai entender um pouco da história de Nicodemos. Nicodemos era muito religioso. Muito religioso. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, mas tá assim, 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 é assim. Por que você vai mudar? Do nada falou essas coisas? Então, em João 3:1 mesmo. Amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Então, ele era líder entre os judeus. Pula. Ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, Senhor, sabemos que ensinais a partir de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Pula. Em resposta, Jesus declarou, em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui o Senhor já revelou. Ele já deu a revelação aqui. Só que Nicodemos era o cara
cara tão religioso, tão assim no judaísmo, que olha o que ele reparou quando Jesus falou, pula. Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Gente, ele focou nisso. Volta um versículo anterior, por favor. Olha a pérola que Jesus falou. Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui o Senhor Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Ele não estava falando mais só sobre nascer de novo. O que ele realmente estava falando é sobre o reino de Deus. Só que Nicodemos, por ser um cara muito no judaísmo, ele falou assim, não, nascer de novo, ele não entendeu o reino de Deus. Ele focou mais em nascer de novo. Então tem muitas vezes que a gente parece que é Nicodemos, que fica, não, mas não é isso. Que novidade é essa? Vocês vão entender mais pra frente. Pula os 2 versículos, por favor. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus compreendeu a dúvida de Nicodemos. E Jesus, ele foi e explicou. Só que Nicodemos de novo bateu na tecla. Pula. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pula. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Pula. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, assim como acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, quando Nicodemos teve essa dúvida, Jesus começou a falar, não, Nicodemos, não era disso que eu estava falando, mas vou te explicar. E ele começou a explicar que para você viver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Eu não sei se vocês sabem, mas o batismo, ele é um ato profético. Você nasce de novo. Só que tem muitas vezes que a pessoa faz esse ato profético e não muda, não nasce de novo. Só que Nicodemos não estava entendendo a linha de raciocínio. Não estava. Pula. Ele ficou preso na religião dele. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Pula. Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Olha isso. Jesus queria explicar para ele, Nicodemos, tem algo muito mais do que o judaísmo. Tem algo muito mais do que a regra. Tem algo muito além do que isso. Só que Nicodemos ficava, não, Senhor, eu não estou entendendo essa questão de nascer de novo. Não estou entendendo. Então, o Nicodemos, ele estava numa causa. Amém? Amém? Jesus estava numa causa. Amém? Jesus apresentou a causa para Nicodemos. Nicodemos aceitou? Nicodemos não aceitou, porque ele ficou preso no judaísmo. Ele foi fiel ao judaísmo. E eu queria refletir isso com vocês. Como às vezes a gente busca Deus, só que a gente está em causas diferentes. E é por isso que às vezes a gente vê uma separação de casamento. É isso que separa as pessoas de uma igreja para outra. É isso que separa o cenáculo. Porque eu não sei se vocês escutaram o que o bispo falou aqui no púlpito, mas o cenáculo é onde tem a revelação. É aqui onde flui. É aqui que vem a unção. E quem está na mesma causa que o cenáculo, está no mesmo fluir. Só que quando você sai dessa causa, sinto muito. Quando a pessoa está com pensamento diferente, está com causas diferentes, né? Ela não está mais alinhada. Então, se vocês perceberem, Nicodemos e Jesus estavam tendo uma conversa amigável. Nicodemos e Jesus eram amigos.
Eles se davam super bem. Nicodemos só queria entender o que Jesus estava fazendo. Nicodemos só queria entender. Só que Jesus foi explicar. Nicodemos entendeu? Não entendeu. O que ele pegou? Jesus nascer de novo. Só que o principal que Jesus queria derramar em Nicodemos não era só isso. Era o reino de Deus. Por que Deus enviou Jesus? Responde, gente. Alguém sabe por que Deus enviou Jesus? Oi? Não entende. Dá amor. Amor, toma uma salva de palmas pra ele. Dá amor, isso aí. Ele veio mostrar que o reino de Deus chegou para as pessoas. Ele veio amar as pessoas. Só que Nicodemos ficou no judaísmo. Ficou, não, Senhor, não é isso. Não é isso. Eu entendo que o Senhor está fazendo milagres, top, mas não é isso. Então, a gente pode ser a pessoa mais agradável com a outra pessoa. Mas se a outra pessoa não estiver na mesma causa, não vai fluir. Eu pergunto para vocês, Nicodemos andou com Jesus depois disso? Não andou com Jesus. A causa de Nicodemos estava sendo diferente. Por mais que Nicodemos estava seguindo Deus, Jesus tinha uma nova revelação. Jesus falou assim, olha, eu vim aqui, Deus me enviou para eu revelar isso. E Nicodemos recusou. Só que Jesus, ele não parou. Jesus não ficou ofendido. Não, vou parar. Que droga, consegui. Jesus persistiu. Amém? Nicodemos não aceitou andar com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus mostrou a causa. Então, às vezes, a causa nos separa. Vocês podem ver. Tipo, ai, saiu da igreja, mudou. A causa separou. Ai, era amigo, era líder. Aconteceu, a causa separou. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não acabar se tornando um Nicodemos, uma pessoa cheia de regras, que não aceita a revelação do Senhor, porque todo dia tem uma nova revelação. Amém? Agora, quando a causa é a mesma, ela une as pessoas, aleluia. E elas podem ser a pior inimiga, que ela vai estar junto. Ela pode ser a pior inimiga, mas se ela estiver na mesma causa, ela vai estar junto. Porque elas estão junto por uma causa, gente. É uma causa. A causa nos une, aleluia. Agora, eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Eu lembro que quando eu era segunda geração e eu tinha discipulado, os meus líderes falavam, né? E eles falavam assim, não, mas eu vou ter que mostrar na Bíblia, porque senão você vai achar que é heresia. Mas eu vou ter que mostrar na Bíblia para vocês, porque senão vocês vão achar que é heresia. Coloca para mim, por favor, ler Atos 8. Eu vou ler do 1 ao 3. Aqui conta a história de uma pessoa que era um pouco parecida com Nicodemos. Não sei se ela era pior, assim, mas era um pouco parecida com Nicodemos. Vamos lá. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencantando-se grande perseguição. Tudo bem. Amém. Contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Pula. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Pula. Porém, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Eu vou ficar aqui por enquanto. Vocês entenderam? Paulo, que na verdade era Saulo, antigamente, ele era perseguidor dos cristãos. E o mais engraçado é que ele acreditava em Deus. Ele acreditava na lei do judaísmo também.
Só que quando Jesus veio, quando Deus enviou Jesus, e Jesus estava fazendo o que ele estava fazendo, Saulo começou a falar assim: como assim ele está fazendo isso? O mesmo questionamento de Nicodemos: como assim ele está fazendo isso? Não entendi. E ele começou a achar que o que Jesus estava fazendo era errado. Jesus era muito perseguido naquela época, porque as pessoas achavam que Jesus era um falso profeta, que Jesus ia descer, ia ter uma luz magnífica, que não sei o que, que Messias ia vir de uma forma que não era como Jesus veio. Veio um raio do céu assim, ó, homem assim. E não foi assim. Só que eles estavam questionando. E naquela época, muitos líderes judeus acreditavam que Jesus era falso profeta. E por isso, Saulo era uma dessas pessoas. E por isso que Saulo perseguia os cristãos. Falava assim: não, vocês estão seguindo ele? Olha o que ele está falando. Nada a ver. Nada a ver. Só que aí, um belo dia, Saulo teve um encontro com Deus. Diga aleluia. Saulo teve um encontro com Deus. E uma experiência muda tudo. Então, quando ele teve essa experiência com Deus, mudou tudo. Vocês entenderam o que Saulo era? Ele acreditava em Deus. Ele era judeu. Só que quando ele viu Jesus fazendo tudo o que estava fazendo, ele falou: não, isso aqui tá errado. Tá certo? Tá errado. E ele perseguia aquelas pessoas. Só que quando ele teve encontro com Deus, algo dentro dele mudou. Algo dentro dele foi revelado. Aleluia. Coloca para mim, por favor, Atos 9, do 1. Aqui, gente, a gente vê claramente o poder do encontro com Deus. Quem já foi para o encontro com Deus? É muito top. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Então aqui a gente viu, gente, que Saulo, que era Paulo, ele caçava cristão incansavelmente. Não, que eu vou de casa em casa, vou pegar, que não sei o que, botar na prisão. Pula. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertenciam ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Então aqui ele ainda estava: não, gente, se vocês virem, vocês me falem que eu vou atrás desses cristãos. Pula. Na sua viagem, quando aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Diga aleluia. Pula. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Pula. Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue? Pula. Levanta-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Deixa aqui, por favor. No versículo 5, vocês viram que tudo mudou. Que quando ele teve encontro com Deus, ele teve uma experiência. E quando a gente tem uma experiência, algo dentro da gente muda. Deus revela a causa. Deus revela a nossa identidade. Então é muito importante a gente permitir ter esse encontro com Deus. Depois desse encontro com Deus, tudo mudou. Até o versículo... pode passar. Os homens que viajavam com Saulo pararam, imundecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Pula. Saulo levantou-se do chão e
Abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão de Damasco, até Damasco. Pula. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então aqui a gente viu que ele teve encontro com Deus. E Deus entregou uma revelação. Ó, você vai para tal lugar e tal pessoa vai te falar isso. E o que aconteceu? Ele ficou cego. Quando ele levantou, tentou abrir o olho, não conseguiu, ele ficou cego. E ele foi para a cidade que o Jesus falou, que Deus revelou através de Jesus. Amém? Vamos continuar. Pula. Vocês estão animados para saber o que aconteceu depois? Amém. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui. Aí ele respondeu: aqui estou, Senhor. Pula. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Pula. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e importou-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, Jesus falou com Ananias para ele ir para a casa de Judas, que Saulo ia encontrar ele. E Jesus revelou para Saulo que ele ia encontrar Ananias. Então, tudo estava acontecendo por um propósito. Pula. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Gente, isso daqui é muito pesado. Deus falou muito comigo aqui. Porque muitas vezes você vai salvar a pessoa que você mais odeia. Porque muitas vezes você vai salvar aquela menina que você fala mal da escola. Muitas vezes você vai ter que salvar aquele parente que só decreta coisa ruim na sua vida. E se Deus falasse com você hoje? Falasse assim: ó, Murilo, sabe aquela pessoa lá que decretou um monte de coisa ruim sua? Você vai ter que falar de Jesus para ela e trazer para cá para ela ter um encontro com Deus. Muitas pessoas vai fazer o quê? Não, Senhor. Eu falar com aquela pessoa? Eu falar com a pessoa, com aquela menina fedida da escola? Eu falar com aquela pessoa? Eu falar com aquela menina estranha? Eu falar com aquela menina que não conheço? Eu falar com aquela pessoa que me fez mal? Eu falar com um familiar meu? E aí, gente, não vai salvar a vida da pessoa? Você vai deixar a pessoa morrer no inferno? Não pode deixar isso acontecer. E Ananias falou: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então ele falou assim: Senhor, por que eu vou salvar essa pessoa? Ela está falando tão mal do Senhor. Por que eu vou salvar essa pessoa? Não tem sentido. E às vezes a gente pode estar passando por isso. Eu, no começo da minha caminhada, já passei por isso. Falar assim: eu? Falar com aquela pessoa? Não, Senhor, não quero não. Eu chamar aquela pessoa para minha célula? Não. Não. Pegar na mão para orar? Não, Deus. Só que isso, Deus trabalha no nosso interior. E Deus vai nos moldando. E olha o que ele fala no próximo capítulo, no próximo versículo. Pula. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Pulam. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá
este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentis e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. E se a pessoa que você não gosta for um grande líder? E se a pessoa que você não gosta for, sei lá, seu líder? Não sei, gente, não sei. E se o seu ex-cônjuge, sua ex-namorada, seu ex-namorado? Ai, não vou chamar não vou orar, porque já tive rolo. Vai deixar a vida da pessoa morrer? Vai deixar a vida da pessoa lá no inferno? Qual que é o primeiro mandamento? Amar. A gente precisa amar, independente do que aconteceu. Jesus não transformou a sua vida? Jesus não mudou a sua vida? Jesus não mudou a minha vida? Por que Jesus não é capaz de mudar aquela pessoa também? Por que Jesus não é capaz de revelar o que revelou para você, para aquela pessoa? Jesus quer usar você para revelar para aquela pessoa, porque através de Ananias foi revelado algo para Saulo. Então, às vezes, a gente precisa parar com esse orgulho. Eu tenho um testemunho que, meu Deus, até beber água. Eu sempre fui de igreja. Me batizei com 13 anos. Tive a certeza do que era o batismo antes de me batizar. Depois dos 15 caí no mundo. E fiquei no mundo por aí e fui. Depois fui convidada para um evento. E nesse evento o Senhor falou comigo. Falou: filha, eu estava sentada com os 12 aqui do cenáculo, que eu nem sabia o que era 12, sabia de nada. E Deus falou comigo assim: filha, olha a mesa que você tá aqui e olha a mesa que você tá no mundo. Será que a mesa que você tá no mundo é a certa? Eu falei: não, Senhor, não é a certa não. Já peguei tudo. Eu poderia ter vindo pro cenáculo antes, através da pessoa que me chamou. Só que eu não vim, porque hoje eu sei que o Senhor tinha um propósito para eu vir no tempo certo. Então eu fui lá para a igreja perto, que era da minha casa, fui. Aí eu descobri que uma menina que eu não gostava estava indo para a mesma igreja. Falava: não, Senhor, não vou mais para a igreja, cansei, não vou. Por que o Senhor botou essa menina? Por que o Senhor colocou essa menina na mesma igreja que eu? Por quê? Por quê, Senhor? Senhor, tem tantas igrejas aqui na Praia Grande, menina não mora nem perto da minha igreja. Menina mora lá do outro lado, vem pra minha igreja aqui. Falei: não, Senhor, não é possível. Deus foi trabalhando isso em mim. Até que um dia o Senhor usou uma amiga minha da igreja, falando assim: eu sinto que Deus quer curar vocês. Eu sinto que Deus quer transformar a vida de vocês, só que vocês precisam se permitir. Falei: tá bom, tudo bem. Tapa na cara, falei: tudo bem. Comecei a orar. Falei: Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, que eu esteja de coração aberto para quando a gente for conversar e a gente se resolver. Senhor, que, não sei, que me transforma, Senhor. Que se for pra gente conversar, a gente ter uma conversa, que eu esteja de coração aberto. Batata, gente. Se você acha que Deus escuta sua oração, mentira, tá? Deus escuta. A menina me chamou depois de uma semana, me mandando um texto assim, que não sei o que, desculpa, perdão, não sei o que. Eu fiquei constrangida. Eu falei: meu Deus. Eu odiava a menina se sentia assim também. Depois eu falei: não, meu, que te peço perdão, que não sei o que, não sei o que. Não entendi, gente. Não entendo o código. Desculpa. Não. Amém. Até perdi o fio da meada. Amém. A gente marcou um café. E nesse café eu sinto que foi um começo de uma amizade. Não só de uma amizade, mas sim de um propósito. Foi o começo de um propósito. E nos tornamos amigas. Fomos para a igreja, normal, bonitinho. Até que eu vim para o cenáculo.
e tive uma experiência com Deus. Deus revelou algo em mim. Eu falei, não, Senhor, vou viver isso daqui. Isso daqui é pra mim. O Senhor revelou o meu propósito. Eu entendi a causa. E eu permaneci aqui. E essa minha amiga estava lá na outra igreja. Amém. E eu falava daqui, às vezes falava daqui. A amiga que era inimiga. Até que então, quando eu fui pro meu primeiro encontro com Deus, ela também foi. E, gente, foi muito sobrenatural, porque ela veio num celulão. Olha pra você ver como Deus faz as coisas do jeito que tem que ser. Ela veio num celulão. E eu e a minha líder na época, que era a Mirelle, falava assim, não, você vai pro encontro com Deus. A gente já estive lá, já faz sua mala, que não sei o quê. Ela, não sei, eu trabalho, não sei o quê, eu trabalho. E ela foi pro encontro, gente. E nesse encontro, eu e ela, tem uma ministração lá, que se você não foi, sinto muito, você vai descobrir. Eu e ela, a gente já tinha liberado perdão uma pra outra, mas a gente não tinha liberado perdão pela situação que aconteceu. E depois que houve a ministração, depois que aconteceu, ela falou, nossa amiga, ali foi quando eu me libertei da situação que prendia eu e ela, né? Porque eu e ela éramos brigadas por uma pessoa, por causa de uma pessoa, um menino em específico. Não era o Pepe não, graças a Deus. E ali eu falei, nossa, é verdade, eu consegui sair dessa situação. E voltamos de encontro, ela permaneceu na outra igreja, eu permaneci aqui no meu propósito, porque eu tinha entendido a causa. E depois casei com o Pepe, fui para a primeira geração, me despedi da segunda. E a minha amizade com ela permaneceu. Só que eu queria mostrar a causa para ela, eu queria que ela entendesse a causa. Eu queria que ela estivesse aqui comigo. Não é questão tipo, nossa, vem para essa igreja. É questão, olha o que Deus tem para você. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu quero que Deus faça mais na sua vida. Até que então, ela começou a vir. E ela começou a vir na célula, nos eventos. E eu falava muito com o bispo sobre ela. Eu falava muito com o bispo, falava, nossa, bispo, é amiga, como que vai ser? E agora, meu Deus? Mas quando a gente pega a direção do nosso líder, tudo flui. Porque não era uma direção do bispo, era Jesus falando comigo através do bispo e da bispa. Então, quando eu sentava e conversava e alinhava as coisas com eles, tudo fluía. Eu falava, bispo, está acontecendo isso. Filha, é isso. E foi isso. Fui com medo, mas fui. E hoje ela é minha discípula. Para vocês verem que Deus faz tudo do jeito que era para fazer. Porque eu poderia ter vindo para o cenáculo, porque Deus, direto assim, Deus falou comigo através das pessoas do cenáculo. Só que eu não vim, e hoje eu entendo que eu não vim direto porque eu tinha ela. Porque eu tinha ela para salvar. Eu tinha ela para amar. E através da vida dela vai vir outras pessoas também. Então, nossa, a gente tem até parte aqui que precisa continuar. Mas, acredite naquela pessoa. Não gosto. Recentemente eu ouvi um testemunho de um discípulo meu falando assim, mãe, veio tal pessoa que eu não gostava. Eu falei, não, filho, vai fluir. E hoje são super amigos. Hoje saem juntos. Então olha o que a causa faz. A causa nos une.
Não é porque tipo, ai, ela é legal, vou amigar com ela. Não. Eu e ela estamos correndo por um propósito. Tá tudo bem se a gente teve alguma coisa ali que não deu certo, que era inimiga. Mas eu e você estamos correndo por uma causa. Eu fui curada e você foi curado também. Amém? E hoje, quando me falou desse tema, eu falei, nossa, por que eu vou ministrar isso? Eu não entendi. Só que Deus me revelou. Porque eu lembrei dela. Gente, vocês não têm noção. Eu não podia ver um cabelo cacheado que eu sentia Eu não podia ver um cabelo cacheado que eu ficava, meu Deus, eu me tremia toda. Olha isso, gente, era o Satanás, tá repreendido. Eu me tremia toda, eu falava, ai não, gente, essa menina não, pelo amor de Deus. Essa menina não quero. Misericórdia, muito top. Então, Deus tem algo muito mais pra gente, pra você. A mesma causa que separou Nicodemos e Jesus é a mesma causa que une. E é a mesma causa que uniu eu e a minha discípula. E eu vou comprovar pra vocês o que tá na Bíblia. Eu parei aqui e não lembro, gente, me perdi, desculpa. Vou ler de novo, ó. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentis e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Nossa, me vi todinha aqui. O Senhor falou assim: vai, filha, a sua discípula é a pessoa que eu escolhi para levar as boas novas, para levar o meu nome. Essa pessoa que você odeia, que você odiava, é a pessoa que eu escolhi. E através da sua vida, a vida dela vai ser salva e ela vai salvar outras pessoas. Amém? Pula. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Pula. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Pula. Entendeu? Vou ter que ler de novo, volta. Volta que eu quero glória a Deus. Depois de eu ler isso aqui, ó. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Pula, por favor. Pula, por favor. Isso. Imediatamente, algo como escamas caindo dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Pula. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então aqui, o que a gente vê? Saulo era perseguidor de cristão. Saulo teve um encontro com Deus, teve uma experiência que mudou tudo. Jesus deu uma direção para Saulo: encontrar Ananias. Ananias recebeu também uma direção de Deus referente a Saulo: vai lá e ora. E quando ele acreditou, olha o que aconteceu. Saulo voltou a ver e Saulo foi cheio do Espírito Santo. Então, quando a gente permite Deus usar a nossa vida, outra pessoa também é salva. E aqui, quando ele ora, fala de escamas nos olhos, não é escama físico. Por mais que ele estava cego e ele não estava conseguindo ver, quando ele orou, ele falava de algo espiritual. Saulo, abre o seu olho e vê o que você pode fazer. Saulo, abre o seu olho e vê que você pode ir para as nações. Amém?
Talvez aqui existem pessoas que as escamas precisam cair. Ou então talvez aqui pode ter pessoas que sabem alguém que Deus falou, quando eu falei meu testemunho, que precisa de uma oração assim, que precisa ser salvo assim. E sabe o que aconteceu depois? Eu quero que coloque, por favor. É só pular. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é filho de Deus. Então, quando Saulo, que ele era Paulo, né? Vamos falar Paulo. Quando Paulo teve a visão dele aberta, quando ele teve a revelação, olha o que aconteceu. Isso daqui é muito Isso daqui é muito Começou a pregar, começou a falar: Jesus é filho de Deus, eu também sou cristão. E ele tem um testemunho lindo, porque ele vai falar: não, eu era um perseguidor, mas eu tive um encontro com Deus. Deus mostrou a verdade para mim. E olha o que eu fiz, virou líder. Então a gente precisa se permitir viver isso. A gente precisa permitir ser usado por Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui em questão disso. Tenho certeza. Porque todo mundo tem alguém aqui que não gosta. Todo mundo tem alguém aqui que não gosta. Ou é algum irmão 12, ou então é um líder, ou então é algum ex-líder, ou então é um ex-discípulo que não é mais. Então, Jesus quer unir vocês por uma causa, por um propósito: salvar vidas, amar pessoas, falar do nome dele. Imagina se eu tivesse recusado o que o Senhor falou. Imagina se eu tivesse recusado o que o Senhor falou. Imagina se eu tivesse lido a mensagem da menina e tivesse apagado a mensagem. Aonde a vida dela estava? Ela poderia estar indo lá na igreja. Ela poderia estar lá. Ou ela poderia estar em outro lugar. Só que a vida dela estaria nas minhas mãos. Eu ficaria com peso. Eu ia falar: meu Deus, eu não salvei essa menina. Em vez disso eu critiquei. Em vez disso eu apaguei mensagem. Em vez disso eu xinguei. Em vez disso eu emburrei. Agora, imagina você salvando a pessoa que você mais odeia. Imagina você salvando, sei lá, um ex-namorado de 30 anos atrás. Não sei, gente. A pessoa aí que te magoou. Imagina você salvar um familiar que decreta coisas horríveis na sua vida. Você vai mostrar a revelação que você tem. E através da sua vida, ele vai ser salvo. E através da vida dele, outras pessoas vão ser salvas também. Eu sei que o tema está muito óbvio. E eu sei que a minha ministração foi bem rápida. Mas eu creio muito que o Senhor falou aqui com alguém. Creio muito. Porque quando a gente entende a causa, você é louco, muito top. Rufem os tambores aí. E o tema de hoje é... a causa que nos une é a mesma que nos separa. Amém? Amém? Então, a mesma causa separou Nicodemos e Jesus. Nicodemos não queria andar com Jesus. O Nicodemos, Jesus falou: ó, filho, é isso. A verdade é isso aqui. Nicodemos questionou outra coisa e foi para outro fluir. Foi para o fluir dele lá, de judaísmo. Agora, quando Deus se revelou para Saulo, Saulo acreditou. Saulo viveu o que aconteceu. Ele teve uma experiência. E quando a gente permite ter essa experiência, tudo começa a fluir. Pega esse decreto aqui, ó.
Pega esse decreto aqui, ó. Em outubro tem encontro com Deus. Sabe aquela pessoa que você não acredita que você vai levar? Sabe aquela pessoa que você fala, não, é impossível. É impossível essa pessoa aí. Sabe essa pessoa? Pensou nessa pessoa? Ela vai no encontro com Deus, em nome de Jesus. Mas isso só depende de você e do tamanho da sua fé. Porque não adianta nada ter pego esse decreto, ter guardado no seu coração e ter deixado lá 7 chaves e não fazer nada. Então, seja Jesus na terra. Olha o que Jesus fez com a vida de Saulo. Olha o que aconteceu através da minha vida, quando a Mirelle me chamou apenas para um chá. E eu nem falava com a Mirelle direito. Eu tinha saído com a Mirelle uma vez na minha vida para nunca mais. Era amizade de Instagram. Linda, maravilhosa. Saiu hoje, não sei o que. Pronto, era isso. Saí com a Mirelle uma vez para nunca mais. Depois me chamou para um evento. Fui. E através da mesa que estavam os 12, o Senhor falou comigo. Eu e a Mirelle não tínhamos nada, né? Briga, nem nada. Mas se a Mirelle não tivesse me chamado, falava assim, não, nem falam direito com essa menina. Saí com a menina uma vez, saí pra beber com ela uma vez, nem é nada, sai fora. Nem é nada. Menina do mundo, menina me viu fazer um monte de coisa, agora eu tô fazendo coisa do reino, não vai acreditar em mim. Imagina se a Mirelle tivesse esse pensamento. A Mirelle não tinha alcançado a minha vida e eu não tinha alcançado a vida da minha discípula. E a minha discípula não teria alcançado a vida das pessoas que ela vai alcançar. É, tudo no celular. Aí, ó, não quer pegar, mas amém. Jesus apresentou a causa para todo mundo. 12 só quis, né? Tá tudo bem. Então, gente, pegou esse decreto do encontro? Só que o que vocês precisam fazer? Ser Jesus. Olha, tem esse evento aqui. Olha, Jesus te ama. Olha, eu te amo. Olha, vou orar por você. Olha, não sei o que, não sei o que. Faça algo. Porque pegar decreto, beleza, peguei, ó, tá aqui. Mas e aí, o que você vai fazer para esse decreto acontecer? Você vai ficar parado ou você vai ser Jesus? Porque olha o que aconteceu. Jesus apresentou a causa para Nicodemos, não rolou. Mas Jesus apresentou a causa para Saulo. E olha o fluir que foi. Então acreditem que Deus vai usar a vida de vocês. Amém? Todos de pé, que agora vai rolar algo muito bom. O pessoal do louvor pode vir. Ai, obrigada. Diaconato, pode tirar as cadeiras, por favor. Coisa rápida, gente, não vamos sair do fluir. Ei. Fica próximo do altar. Porque eu não sei se você sabe, mas é através do altar que flui. Quando você permite estar aqui, quando você permite ser submisso, tudo flui. Então hoje que você possa se permitir viver tudo isso. Porque o Senhor colocou uma pessoa no seu coração. E se não colocou, eu creio que vai colocar agora. Então, sem sair do Espírito, fechem os olhos de vocês. Porque quando a gente está com os nossos
olhos fechados, a gente não tá ligando pra mais nada, é só a presença e você. Agora é só você e Deus. Fala assim: Senhor, o que eu posso fazer pra me tornar Jesus aqui na terra? Como eu posso falar do Senhor pra aquela pessoa que me magoou? Me dá estratégia, Pai. Me faz perdoar essa pessoa. Me faz ser unida com essa pessoa. Hoje tudo vai mudar na sua vida. Porque quando Saulo teve uma experiência, tudo mudou. As escamas dos olhos de Saulo caíram. Então hoje vai acontecer algo sobrenatural. Sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver e constranger com seu amor. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca em meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca em meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca em meus olhos, faz as escamas cair. Quero te ver, quero
te ver, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Toca em meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca em meus olhos, faz as escamas cair. Senhor, que nessa noite as escamas dos meus olhos possam cair. Que nessa noite eu possa ter uma experiência que nem Paulo teve. Que nessa noite, Senhor, algo venha mudar dentro de mim. Porque é a mesma causa que separa, é a mesma que nos une. E hoje, Senhor, eu quero ser usada. Eu quero ser usada, Senhor. Que nada venha impedir, Pai, de eu chegar nessa pessoa. Que nada venha impedir, Pai, de eu transformar a vida dessa pessoa. Então, em nome de Jesus, Pai, muda algo em mim. Eu queria que vocês levantassem a mão de vocês. A gente vai fazer um ato profético. Vocês vão receber decretos. Vocês vão receber orações. Mas algo em vocês tem que mudar. Porque se não mudar, vai ser só mais uma oração. Vai ser só mais um decreto. Então hoje o Senhor quer falar algo com você. Hoje o Senhor quer que você tenha uma experiência com Ele. Então, com seus olhos fechados, permita que o Senhor fale com você. Porque hoje o Senhor tem algo sobrenatural para falar com você. Quero te ver. Hoje, em nome de Jesus, quero te ver. Que você ama.
Deus. Senhor, eu decreto experiência sobre a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Senhor, que eles venham estar dispostos a viver por uma causa. Que eles venham sair desse lugar cheios da tua presença. Que eles venham estar dispostos, Senhor, a viver pela causa pela qual eu vivo. Senhor, que eles saiam cheios desse lugar. Eu decreto experiências com Deus, Senhor. Que não seja mais eles, que o Senhor encha eles, até que não seja mais eles. Eu decreto que fluirão rios de águas vivas através da vida deles. Eu decreto, Senhor, aspira sobre cada equipe. Senhor, que não seja mais nós, que a gente não seja mais uma pessoa carnal. Em nome de Jesus, a gente seja cheio da presença do Teu Espírito Santo. Senhor, que aonde a gente colocar nossos pés, as nossas mãos, que prospere. Senhor, eu decreto em nome de Jesus que toda pessoa, Senhor, saiu desse lugar com o mesmo anseio que eu. Que eles venham sentir, Senhor, o que eu senti no meu primeiro encontro com Deus. Eu decreto, Senhor, que desse lugar se levantarão grandes líderes, grandes pastores, grandes pastoras dispostos a viver por uma causa. Em nome de Jesus, transforma cada mente, cada coração, Senhor. Que através da vida deles, a família deles venha ser salva. A família deles venha querer o que tem deles. Senhor, que o mundo olhe pra eles com outros olhos. Que eles venham querer o que tem dentro de nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, me preencha até que não haja mais espaço, até que não seja mais eu, até que seja o Teu Espírito Santo dentro de mim. Em nome de Jesus, eu decreto que vocês vão sair desse lugar de uma forma diferente, com um anseio diferente. Eu decreto chama acesa dentro de cada um, que vocês venham sair desse lugar transformados e que as pessoas de lá de fora venham querer o que tem dentro de vocês. Eu decreto isso, vidas transformadas em nome de Jesus. Que não seja mais nós, que o Senhor venha nos encher até que não haja mais espaço, Espírito Santo. Que nesse momento você venha entender a causa que o Senhor tem pra sua vida. Que você não venha num pensamento que é só mais um domingo. Venha num pensamento que é um domingo, que a sua vida será mudada. E você venha ser o pilar da sua casa. Em nome de Jesus. Ora, para baixar, venha entender que não é só isso. Deus tem muito mais pra sua vida. Senhor, venha com unção de multiplicação sobre esse mundo. Em nome de Jesus. Ora agora, para que espíritos de pastores venham se levantar. Para que espíritos de líderes venham se levantar. Que eles venham ser continuidade. Em nome de Jesus. Venha com a tua Espírito Santo sobre esse lugar. Venha com a tua presença sobre esse lugar. Que seja tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo. Que a sua causa venha ser formada na nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua
Ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas. Receba o dom. Recebam o dom de orar em línguas. Receba o dom. Ore no idioma do teu país. Ore
te quero. Espírito Santo, vem nesse lugar. Pai, eu não quero nada. Senhor, eu quero unção. Derrama unção neste lugar. Pai, aonde você estiver, Senhor, dá-me da tua unção. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Espírito Santo, usa a minha vida, que eu possa transmitir aqui nesse lugar, que eu possa derramar unção. Ei, você aí no seu lugar, receba um toque, receba um toque, receba um toque, recebe, recebe. Era balabassora, lababia, labassora, lababia, labá. Era balabassora, lababia, labá. Se tem unção na minha vida, se tem unção na minha vida, receba. Era balabassora, lababia, labassora, lababia, labalabá. Chora, labalabassora, lababia, labá. Era labassora, labalabá. Abra a sua boca, começa a falar em línguas agora. Chora, labassora, lababia, labá. Era balabassora, labalabá. Receba o toque. Recebe o toque agora. Tira a vassoura, lababia, labá. Puxa o céu. Puxa o céu. Puxa o céu aí no seu lugar. Tira a vassoura, lababia, labá. Ora, balabassoura, lababia, labassoura, lababia, labá. Vem, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor. Tira a vassoura, lababia, labá. Vem, Espírito Santo. Flui dentro de mim, Pai. Era balabassoura, labalabá. Chora, labalabassoura, lababia, labassoura, labá. Era balabassoura, lababia, labacante, ré. Era labalabassoura, lababia, labassoura, lababia, labá. Chora, lababia, labassoura, labalabassou. Chora, lababia, labassoura, lababia, labá. Ora, balabacante, labalabá. Receba unção aí no seu lugar. Você que estava frio espiritualmente, você que se sentia desconectado, é hoje, é hoje. Recebe o fogo do Espírito Santo, recebe a conexão sua com o Pai. Se conecte com o Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estava frio, eu estava longe, mas hoje eu me conecto. Hoje eu me conecto. Eu tô aqui, Senhor. Vem sobre a minha vida. Chora, balaba, canta, labá. Chora, lababia, labassora, lababia, labá. Chora, bocambia, labassora, lababia, labacande, ré. Chora, babia, labá. Chora, labassora, lababia, labá. Chora, bocambia, labassora, lababia, Que se abra os céus, o teu reino vem. Vem com o teu reino, Pai. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, Você está o teu reino vem. no 12 Nossa conectados. festa no nosso Coloca a mão na altura do teu coração. Deus. Coloca a mão na altura do teu coração agora. E diga 12. Conectados. Diga 12. Conectados. Agora eu vou pedir para você gritar, hein? Junto comigo. Diga amém. 12 conectados. 12 conectados.
conectados. 12 conectados. 12 conectados. Vai. 12 conectados. 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 Aqui não é um lugar de pessoas legais. Aqui é um lugar de pessoas com o mesmo ideal. Aqui não é um lugar de pessoas legais. É um lugar de pessoas que estão indo para o mesmo lugar. Aqui não é um lugar de pessoas legais. É um lugar de pessoas que veio do mesmo lugar. A árvore saiu da terra. O peixe saiu do mar. E você veio de Deus. A causa que nos une hoje é a causa que une as diferenças. É a causa que une as divergências. Porque a causa, ela é maior do que nós. O propósito é maior do que nós. Não se trata de algo pessoal. Se trata de estar conectado com aquele que revelou a causa dentro do nosso coração. Por isso nós gritamos. Por isso nós falamos. Por isso que nós profetizamos. A partir de hoje, 12 conectados. 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 12 conectados.